Essa é uma narração de uma mensagem do Comando Astar, que foi publicada anteriormente no site Sementes das Estrelas e narrada agora por mim, Neva. Informe do Comando Astar: riscos nucleares. Saudações do Comando. Há décadas, a ameaça nuclear constante tornou-se pauta em toda a Federação. Nós, como responsáveis pela preservação da vida em todo o universo, especialmente nos últimos 100 anos, temos acompanhado de perto desenrolados estudos feitos pelos seus cientistas atômicos e observado suas verdadeiras intenções. Quando as primeiras ogivas foram detonadas em 1945 com o projeto Trinity, um alerta foi ativado em todo o Comando Galáctico. Cientes de que essa seria uma exploração extremamente perigosa, considerando o nível de consciência dos habitantes da Terra, nós nos organizamos imediatamente para acompanhar mais de perto os arsenais que estariam sendo montados. As explosões em Hiroshima e Nagasaki, posteriormente, foram o ápice desse grande perigo que estaria afetando não somente a Terra, mas toda a galáxia de uma maneira exponencial. Fomos encarregados, então, de monitorar as produções e iniciarmos nossas intervenções para que isso não fosse longe demais. As memórias do Akasha de muitos interligavam e ainda interligam catástrofes atômicas também ocorridas há mais de 7.000 anos da Terra no sistema estelar do Cocheiro, aos arredores da estrela Capella. Essa não é uma história recente. Muitos já trazem esses registros e intenções há milênios do seu tempo linear. Além disso, intervenções de outras raças não pertencentes à nossa federação, entregando arsenais de projetos atômicos em troca de mineração humana, acentuaram os riscos. A boa notícia é que um decreto do Criador Supremo foi lançado em toda a galáxia quando determinou que nenhum outro planeta do Sistema Solar deveria ser destruído por qualquer tipo de experiência, e assim fomos convocados a intervir. Imediatamente montamos acampamento aos arredores das zonas militares. A chamada Área 51 não é apenas monitorada por nós ao longe, como também temos aliados infiltrados dentro, bem como infiltrados em todos os setores que consideramos de risco, onde se encontram ogivas e desenvolvimentos de projetos nucleares. Antes de 2012, havia um risco contínuo e iminente de uma catástrofe atômica, o que, graças aos esforços de muitos, foi definitivamente superado. Não há qualquer chance disso ocorrer novamente de maneira a finalizar a experiência da Terra. Muitas ogivas que foram apontadas e disparadas contra certas áreas foram interceptadas por nós, muitas vezes, e destruídas antes que o mais grave ocorresse. Reforçamos que as nossas capacidades de intervenção são extremamente eficientes e temos no mínimo mais de 12 planos precisos e que consideramos perfeitos para os avanços que precisamos dar. Isso inclui descontinuar rapidamente qualquer ameaça direta à vida no planeta. Assim como sempre houve um plano de ascensão para a Terra, também houve um plano estabelecido para aqueles que não fazem parte da Federação, que seria usar a espécie humana da Terra como fonte de energia e escravização. Nenhum humano da Terra é visto por nós como uma espécie inferior, mas temos de considerar a drástica limitação consciencial que os encurralou a tomar decisões que muitas vezes os levaram à sintonização com espécies reptilianas e draconianas não confederadas, dominadoras, colocando-os em posição de subserviência constante e limitando assim sua capacidade de olhar para si mesmos e para o poder inerente dentro de vocês. O que acontece agora é a simples libertação da sua subserviência, quando finalmente começaram a ver o quanto de liberdade foi suprimida de vocês. As nossas naves em seus céus agora, e a resposta das pessoas a isso, em sua maioria positivas, mostra claramente qual sempre foi o desejo das almas de vocês, ainda que muitas dessas almas não possam entender o que está ocorrendo. Em nível profundo espiritual, alegram-se e acreditam no mais brilhante e eminente futuro. Isso é a clara realidade da sua verdadeira essência, vinda das estrelas e em processo de ascensão. Finalmente, todas as limitações que foram impostas
são pouco a pouco removidas e a nossa presença soa como uma representação óbvia do que o tempo da escravização da espécie humana acabou. Ainda que haja muita coisa a ser feita, há muito apoio de todos nós do comando. Enquanto vocês se mantêm nessa sintonia, verdade e amor, possibilita então que possamos também avançar da posição em que estamos em direção à superfície do planeta. Como estamos dizendo, isso não ocorrerá de um dia para a noite, como dizem, mas inevitavelmente uma escada está sendo construída e a opressão das raças não pertencentes à Federação está finalmente sendo finalizada. Uma das raças que contratou muitos dos seus líderes no seu planeta, vocês chamam de Greys, cinzas ou brancos altos, vindos de Zeta e outras áreas vizinhas, que tinham com a intenção desesperada de manter a espécie deles viva devido às grandes baixas que tiveram em guerras estelares anteriores. Com a autorização desses governos, digamos, contratados, prepararam abduções violentas para a coleta de DNA e estudos aprofundados sobre a espécie humana da Terra, em busca de uma maneira de fundir ambas as raças e perpetuarem sua existência no universo físico. Em suas últimas medidas, entregaram aos principais perpetradores da Segunda Guerra informações e códigos para produções atômicas ainda mais devastadoras. Esse programa também foi completamente finalizado graças aos nossos esforços e de todos vocês em contínua expansão das suas verdadeiras consciências. Enquanto continuamos a nos anunciar em seus céus, seus governos continuam pensando numa maneira de minimizar a agitação que continuamos causando e as inúmeras perguntas que se levantam acerca disso. Continuaremos a nos mostrar de forma ininterrupta, até que não haja mais qualquer coisa a se fazer senão anunciar oficialmente a nossa presença. Saibam que muitos dos seus líderes tentarão nos colocar como uma ameaça à segurança nacional, uma medida desesperada de manter o poder sobre os povos, criando falsas bandeiras para que as pessoas peçam socorro a eles e os autorize a nos atacar nuclearmente. Repetimos que qualquer ação nesse sentido é inútil, pois podemos, com um apertar de botão, derreter qualquer ação de ataque às nossas frotas. Outra coisa que eles planejam fazer é, com uma das suas naves construídas com engenharia reversa, com informações extraídas do caso Roswell, simular um ataque feito por nós a uma das suas bases militares com a intenção de colocar a opinião pública contra nós. Evidentemente, nós estamos a par dos seus planos e as pessoas estão bem cientes que as desculpas que continuam sendo dadas acerca de nós não é mais aceita pela maioria. Amigos da Terra, esse é um jogo de xadrez e nós continuamos à frente, analisando todas as linhas de tempo que se criam continuamente. Nossos computadores estão em cálculos precisos continuamente e não há qualquer chance de as forças das trevas perpetuarem seu reinado nesse sistema. Essa é uma mensagem oficial do Comando Ashtar. Ouçam a voz do Comando Ashtar através de Neva. Nós estamos animados e ao mesmo tempo concentrados em tudo o que está acontecendo. Pedimos ajuda no que diz respeito a cuidarem-se mutuamente e a colocarem suas intenções no amor. Cada uma das suas ações diárias empurram ou não vocês para linhas de tempo mais compatíveis com o melhor resultado de acordo com a sua onda. Saibam que o amor é o único caminho de regresso à plenitude da alma. E, como decreto do Criador Supremo a favor de todos nós, não há como ter em mente algo senão a libertação. Isso é um decreto inviolável. Adonai.